Estamos gravando. Bom, hoje é dia 18 de setembro. Nós estamos aqui entrevistando o Gabriel Fernandes de Lima, que está concedendo a entrevista para mim, que sou Regina Célia Lima Xavier, e a Juliana Carolina da Silva, no âmbito do projeto Documentando a Experiência Covid-19 no Rio Grande do Sul. Gabriel, eu vou fazer a leitura do termo de consentimento. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não haverá custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E, se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma que a entrevista será realizada? Sim. E você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Ok. Então, Gabriel, gostaria que você se apresentasse e dissesse pra gente um pouco sobre a motivação de você conceder essa entrevista. Qual o nível de detalhamento? Que eu falo bastante, então se quiser Qual eu vou você falando. quiser, pode ficar à vontade. À vontade. Tudo bem, então, como vocês já sabem, eu me chamo Gabriel Fernandes de Lima, tenho 20 anos, inclusive faço aniversário no mês que vem. Estudo Engenharia Elétrica na URGS desde 2017/2. E eu acho que é isso, mais superficial possível. Sobre as motivações da entrevista, sei lá, eu recebi no grupo da Bolsa, que eu sou bolsista lá da FACED, né? Aí eu recebi no grupo lá da biblioteca um convite, o convite do... Mentira. Eu recebi de uma bibliotecária de lá o link do convite e tal, isso aí eu achei interessante, por que não, né? Por que não participar de uma coisa tão importante? Também pensar que daqui, sei lá, a anos, décadas no futuro vão estar estudando esse momento que a gente está vivendo, né? É interessante. Ok. Juliana, acho que você pode começar? Sim, posso sim, professora. Gabriel, você ou alguém da sua família, alguém próximo, algum amigo, foram contagiados pelo coronavírus? Meu tio. E como que foi a experiência? Eu não vou dizer que foi inesperada, porque tanto meu tio quanto meu pai eles atuam na área da saúde, né? Os dois no SAMU e o meu pai também na Unimed. Então, querendo ou não, é um risco que a gente tem noção de que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Por mais que se cuide, tenha todo o protocolo de segurança e tal, a gente não tem superpoder, não é imune, infelizmente, né? A isso tudo que a gente está vivendo. Então, foi um momento de apreensão, assim, sabe? Para te ver, a partir do momento que ele nos contou que acabou sendo contaminado e ficou em isolamento, inclusive do trabalho, durante 2 semanas, foi um momento mais de apreensão, assim, ver até que ponto ia a doença, né? Porque ele já tem outros problemas de saúde, já tem diabetes, tem um quadro já com algumas outras
doenças assim, e ver até onde ia. Foi mais apreensão, assim, sabe? O sentimento de nervoso, porque é uma coisa nova que a gente não sabe. Nova naquelas, há 6 meses aí, mas acontecer com alguém tão próximo é diferente, assim, sabe? Então o sentimento que gerou foi mais de apreensão. Sim, e seu tio morava próximo de vocês? Ele ia bastante na casa de vocês? Vocês tinham um convívio próximo? E aí, como é que ficou esse convívio após ele ter o contágio? E ele melhorou? Sim, não, ele melhorou, tá melhor já. Ele mora na mesma cidade, mas em bairros diferentes. Mas a gente não tinha convívio muito próximo, assim, de toda semana ou todo mês, às vezes, se falar pela correria dos trabalhos, assim, sabe? Ainda mais, tá eu tudo na faculdade, ele trabalhando, toda a família sempre. Os encontros eram mais os encontros da família toda, né? Aniversário dos avós, Natal, sei lá, essas reuniões, assim, mais tradicionais. E Gabriel, ele foi atendido pelo SUS? Sim. E como é que Na você verdade, avalia um pouco esse atendimento? é que assim, ele já, como ele é do SUS, ele já conhece os caminhos onde é mais fácil tu conseguir as coisas, digamos assim. Infelizmente, essa é uma realidade, né? A gente tem essa diferença no Brasil. Mas não chegou a ser tão ruim, até porque ele não precisou ficar internado, né? O máximo que ele teve foi a perda do paladar, se eu não me engano, e do olfato. Então, mas depois disso já evoluiu melhor. Então, foi ok, não foi algo, não foi ruim, digamos assim. Sim. E ele trabalhava num hospital ou numa unidade básica de saúde, num posto? Não, ele é socorrista do SAMU. Tem Aí mais é da contato linha, ainda com o público, né? exatamente, a linha de frente em frente, o pontão ali da É, coisa. eu imagino que deve ter sido um susto grande mesmo para toda a família, né? A gente, infelizmente, a gente pensa assim, sabe? Que pode acontecer. Foi um pouco assustador, mas sei lá. Vocês já estavam lidando com isso, né? Há um tempo já por causa do pai e tal. A gente meio que. Não que não tem como se preparar para isso, mas já tem na mente que isso pode acontecer, né? Uhum. E se o pai pegar, todo mundo pega aqui em casa. Nós somos em 4 aqui, né? Não tem como isolar ele, ou enfim. Até porque a gente tem que ele tem que positivar no exame para aí a gente saber e a gente ser testado. Não tem como, sabe? Não tem tempo hábil para tudo isso. O contágio é muito rápido, É. né? E, Gabriel, como é que você sente um pouco essa relação das autoridades públicas com o SAMU, com essa questão toda da pandemia? Como é que você avalia um pouco isso, tendo em vista, né, que o seu tio trabalha na SAMU e que isso coloca, de alguma maneira, toda a sua família em risco? Como é que você avalia a ação das autoridades públicas? Então, é um pouco interessante porque o meu tio trabalha na SAMU, meu pai começou na SAMU de novo aqui de Guaíba e ele também trabalha na Unimed de Porto Alegre. Então, eu consigo ter esse paralelo entre uma unidade privada, que é a Unimed, e o SAMU, que é uma coisa mais pública, né? E se eu te disser que não tem diferença, eu vou estar mentindo. Tem diferenças muitas, assim, sabe? Por exemplo, na Unimed, o meu pai ele tem que vestir, além do macacão uniformizado, um outro macacão descartável, o shield, uma máscara especial, não é essas máscara comum, óculos, parece um alienígena quando chega assim no atendimento. É bem diferente. Na SAMU não, sabe? Na SAMU não tem. Algumas unidades têm, algumas unidades não têm. Então, parece que o poder público, parece não, o poder público investe menos nos funcionários que estão na linha de frente, né? E talvez a palavra mais certa seja um pouco de descaso, sabe? Não se importa, parece que não se importa muito. Não sei, pode ser. Porque aí o pai entrou na SAMU aqui, qual foi o kit que ele ganhou? O shield facial, beleza, um óculos de proteção e a máscara. Só, sabe? Então, tem
como se contaminar só com isso. Ah, mas as chances são baixas, ele tá usando máscara e face shield, ó, tá legal. Claro, melhor do que nada, mas tem muito mais aparato que tu pode utilizar, sabe? A máscara, né, uma máscara... é que tem diferenças entre as máscaras, né? Tem máscaras mais elaboradas, mas que não precisam ser trocadas tão rápido, e outras... E a do SAMU, não, é uma máscara bem ser comum, assim, sabe? Então, eu vejo essa dualidade muito gritante, assim, um descaso do poder público com relação aos profissionais de saúde, principalmente da linha de frente, que é o que eu conheço dos socorristas, né? Eu não sei qual é a realidade dentro de um hospital, dentro de uma UPA, enfim. Isso eu não tenho conhecimento. Ok. Sim, e Gabriel, você e sua família estão conseguindo, no caso você e seus irmãos, né, estão conseguindo fazer isolamento social? Então, o máximo possível, porque também a gente tem a nossa avó que mora na rua de trás, né? Aí às vezes ela pede pra gente ir no mercado pra ela não ter que sair, a gente faz algumas coisas assim, sabe? Mas de resto a gente faz o possível para ficar em casa. Sim, e sua mãe mora com vocês também, certo? Uhum. E ela trabalha fora ou ela trabalha em casa como dona de casa? Sim, ela trabalha fora, ela é psicóloga, né? E ela conseguiu transferir os atendimentos dela, pelo menos uma boa parte, para atendimentos virtuais, né? O CRP permitiu fazer essa alteração também, então ela acaba atendendo nos horários que ela atenderia no consultório dela aqui em casa. Sim, e seus irmãos conseguiram adaptar a rotina deles também? Não, aqui sobre rotina, eu só tenho um irmão, né, no caso. Aí o meu irmão, ele trabalhava como estagiário na prefeitura de Eldorado, que é uma cidade que fica entre Porto Alegre e Guaíba, aqui, né? Só que como era numa escola e veio a pandemia e acabaram as aulas, ele não retomou o trabalho, então só está em casa estudando no ensino médio também. E tá eu e ele meio que no ensino remoto, assim, sabe? Essa coisa. E trabalhando que a gente tem uma marcenaria aqui em casa, né? Uma marcenaria familiar também. E trabalhando nisso, sabe? Rotina, a gente acabou perdendo. Sim, e o que você avalia assim que mais mudou na sua rotina aliás, conte um pouco pra gente como que era a sua rotina antes da pandemia e daí o que mais mudou para agora? Isso era totalmente diferente. A minha rotina antes da pandemia era acordar de manhã cedo, umas 7 horas da manhã, fazer minha higiene, tomar meu café e ir para Porto Alegre, ficar na bolsa durante a manhã, aulas durante a tarde, um pouco da noite, e voltava para casa tarde da noite, sabe? Então eu ficava fora o dia todo, quase a semana toda. Ficava mais só o fim de semana em casa. E aí também eu tinha na faculdade fazia parte de uma empresa júnior também, então a gente consumia muito tempo além do tempo aula da universidade, inclusive alguns fins de semana eram tomados por isso, então eu tinha muito menos convívio familiar do que eu tenho agora, né? E agora tô 100% direto em casa, então não tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir. Claro, tem alguns compromissos básicos, como a aula que eu tenho que assistir, ou alguma coisa que eu tenho que entregar na marcenaria, ou a entrevista de hoje, sabe? Mas são muito mais esporádicos do que como era antes, sabe? Então tá bem mais desregrado, que é um problema. E qual é o impacto disso? Assim, você diz é um problema, mas em que medida? Como é que essa mudança da rotina e essa falta de rotina impacta a tua vida e a tua relação com teus familiares? Porque agora vocês, eu presumo que vocês estejam convivendo mais, né? Então, assim, como é que você sente essa mudança na tua vida e na vida da tua família? Então, pensando primeiro em mim, a mudança mais expressiva é em relação ao rendimento acadêmico, que já não era muito grande, acabou despencando essa realidade, porque é uma coisa que me falta muito, ser mais organizado com os estudos, e era mais fácil quando eu tinha a aula regradinha, quando eu tinha as coisas bem delimitadas, né? Eu me adaptava melhor quando eu vou usar um termo errado, quando já era meio imposto, assim, sabe, essas regras, esses blocos de horário, e eu me adaptava onde dava.
Agora, eu poderia, teoricamente, montar o meu bloco de horários, montar a minha organização, montar a minha rotina e não sei fazer isso, essa é a verdade. Nunca consegui fazer isso. Daí eu digo que é um problema, né? Tá sendo bem complicado se adaptar eu falo R, mas pode ser R, então não sei como é que se chama. Isso não é remoto da URGS, né? Então, tá bem diferente pra ruim, essa é a verdade. Em relação à família, sim, aumentou muito o convívio, principalmente de minha parte, assim, sabe, com a família. Até meu irmão também. O meu irmão, por exemplo, ele ia de manhã para a escola, de manhã, de tarde ele trabalhava e depois também só voltava à noite, sabe? Então a gente tá todo mundo em casa ao mesmo tempo, com uma didática diferente, e aí não pode fazer barulho porque a mãe está atendendo, então tu tem que diminuir o barulho das coisas que tu está fazendo, controlar a marcenaria ou videogame. Surge alguns conflitos de vez em quando, natural das famílias, né? Então é diferente. Não é. Porque a gente já teve isso antes, né? Pré a gente entrar na URGS, quando a gente era criança, a gente tinha muito desse convívio. Mas agora tá diferente. Eu sei muito termo diferente, porque é uma coisa típica. Mas eu não vou te dizer que é ruim, sabe? O convívio com a família nunca é ruim. Tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, mas é melhor, eu acho, estar fazendo a quarentena com a minha família do que, por exemplo, colegas que eu tenho que estão sozinhos em Porto Alegre, por exemplo, esse tempo todo, sabe? Não tem parentes no norte do país, aí não consegue ir, enfim, sabe? Aí nesses casos eu acho que seria mais difícil ainda. Sim, e você acha que a pandemia afetou psicologicamente seus familiares, as pessoas assim próximas do seu convívio ou não? Com certeza. Com certeza, porque indo por partes, o pai está exposto numa situação de estresse o tempo todo dia, né? E é uma coisa que ele acaba sentindo bastante. A gente também sente, mas talvez em menos intensidade do que ele, né? A mãe, além de tudo isso, teve que começar a atender por videochamada, uma coisa que ela não fazia, não conhecia, né? Muito eu ajudei ela como fazer videochamada, por onde fazer videochamada, se pelo Zoom, se pelo Meet, porque tem muita informação. Quando deu o boom da pandemia, também deu um boom da tecnologia nesse sentido, assim, sabe? Qual o melhor programa para fazer isso? Ver iluminação, cuidar para não ficar muita bagunça atrás, sabe? Escolher o melhor lugar. É diferente também para ela, né? Ter que se adaptar a essa nova realidade. E o meu irmão também, que perdeu toda a rotina. Eu e meu irmão, a gente perdeu toda a rotina. Tudo que a gente já tinha estabelecido, rotina de tudo e tal. Então, afetou e afetou bastante todo mundo. E como sua mãe é da área de saúde, ela fez alguma sugestão a vocês? Vocês adotaram algum procedimento para evitar, por exemplo, alguns transtornos que são bem comuns nesse momento da pandemia, né? Ou de tristeza, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de euforia. Quer dizer, vocês sentiram necessidade de algum procedimento nesse sentido? Não. Então, a mãe, ela é muito... Não sei se didática é o termo certo, mas ela faz uma separação muito grande entre a psicóloga e a mãe. Porque, até porque ela não consegue... Não que não consegue, mas o CRP fala, ele não é... Eu não sei, eu não sou da área da saúde, então posso estar falando errado, mas no sentido de que ela não pode se colocar como nossa psicóloga, porque ela é nossa mãe e as relações vão acabar gerando conflitos. Os conselhos que ela dá é como mãe que estudou psicologia. Tipo, ajeita essa rotina de horário, bota uma hora para acordar, não fica acordando tal hora, enfim, essas coisas. Organiza a tua rotina, tenta organizar pelo menos a tua rotina. Mas foi mais nessa linha, assim, sabe? Claro, ela tá sempre atenta a tudo que acontece, né? Se tem alguns dias que a gente tá mais triste, mais atirado, mais dias seguidos, ela conversa, vê se tá bem, alguma coisa, mas é algo do momento também, né? Então tá.
Sim, e Gabriel, como que está assim as suas relações de amizade nesse período? Como que você está conseguindo ficar próximo dos seus amigos? Não? A distância está afetando suas relações sociais, assim, né? Ou não? Uhum. Eu tenho muito menos amigo na faculdade do que fora dela, essa é a verdade. Tem muito mais da época da escola, né? E a gente já vinha há um tempo, vou usar o termo afastado, de proximidade, de se ver pessoalmente, né? Por causa das rotinas. Meu grupo de amigos tem quase a metade tá se formando, tá na universidade, o outro grupo trabalha e trabalha bastante, sabe? Então a gente se via pouco, mas sempre se conversava no WhatsApp e tal. A gente tem feito muita chamada de grupo, chamada de vídeo, assim, se reunir para jogar às vezes. Tem sido mais nesse sentido, assim, sabe? De tentar usar a tecnologia o máximo possível para poder ficar perto nesse momento. Sim, e quais aplicativos ou ferramentas assim na internet vocês usam? Então, a gente costuma, eu não sei se tu conhece, tem o Discord. É tipo um WhatsApp para jogos, Conheço. assim, boa. Então a gente bota uma chamada de voz no Discord ou de vídeo e tal e vai jogar alguma coisa. A gente já jogou, por exemplo, Gartic, que é outro que estourou no momento por se jogar em grupo, assim, né? Ou a gente gosta muito de RPG, então a gente joga algumas partidas nesse mesmo esquema, assim, adaptamos para esse formato digital que a gente gostava muito, que era o momento que se vê, de rir, de dar risada, de conversar, falar besteira e jogar, né? Então a gente conseguiu adaptar isso para essa realidade virtual. O Mix a gente usa bastante porque é o mais fácil de se usar, né? Tu bota no navegador lá e ele roda. Não tem que, como o Zoom é o melhor em qualidade, mas você tem que criar uma conta, nem todo mundo tem paciência para isso, né? Aprender a mexer nisso. E eu acho que é mais isso, assim, esses duas plataformas, o Discord e o Meet, que é o mais prático. O WhatsApp para se conversar por texto é insuperável, né? E os jogos que a gente joga junto. Bacana. E você assim na faculdade está tendo trabalho para fazer em grupo e está conseguindo fazer com o pessoal? Vocês estão se reunindo para discutir com chamada de vídeo também ou não? Trabalho a gente não teve ainda na faculdade, nada para se fazer em grupo. Até porque é difícil tu ter isso, pelo menos nas cadeiras mais gerais da engenharia, né? Por exemplo, cálculo, física, tem pouco trabalho para se fazer em grupo. Era mais os laboratórios e também tá uma coisa meio nebulosa nesse sentido ainda dos laboratórios. Então, bem dizer não, mas no, tem os monitores de uma cadeira da elétrica que é específica, que eles fizeram um RPG voltado para estudo, para ajudar a galera a ter uma metodologia melhor, a ter mais compromisso e tal. E isso a gente vem fazendo. Na verdade, a gente terminou ontem o primeiro módulo, que semana que vem já é a prova, então eles deram essa semana para estudar melhor para a prova, né? A gente vai ver se o professor vai querer manter esse projeto ou não, né? Vai depender disso, assim. Mas foi a única iniciativa que a gente teve assim, nesse sentido. Fora isso, eu sei que eu ainda estou no Discord da minha antiga empresa Júnior e eu sei que lá o pessoal tem muito hábito e o costume de estudar junto, porque eles estão geralmente nas mesmas cadeiras, na mesma barra, assim, né? Então eles conseguem, vamos sentar e vamos estudar essa cadeira juntos e tal, e vão fazendo isso. Isso é bem interessante. Então, você avalia que esse acesso que você, a sua família e o seu grupo de amigos, enfim, tem da tecnologia tem sido uma resposta eficiente ao isolamento social, no sentido de aproximar, de evitar muita solidão? Eu acho que eficiente talvez seja uma palavra muito forte, porque é o melhor que a gente conseguiu fazer, essa é a verdade. Então, é um paliativo. Claro que cansa, né? Porque não é a mesma coisa. Tu não tem. Não consegue abraçar virtualmente, tu não. A risada não é a mesma coisa, a risada que sai pelo alto-falante, sabe? Não tem a mesma coisa.
se eu te falar que é a mesma coisa, que a gente conseguiu equivaler o contato humano através da tecnologia, não. Não foi eficiente para isso. Foi eficiente, talvez, para a saúde mental em certo nível, sabe? Eu estou muito mal, estou muito para baixo, e eu recebo um convite da minha amiga para jogar, isso me dá um up, isso me dá uma sobrevida, uma alegria, assim, sabe? Então, nesse sentido, sim, nesse sentido ele tem o seu valor. É uma resposta um pouco complexa, porque é uma questão complexa. Não, tá ótimo. E, Gabriel, você e sua família, assim, foram afetados economicamente pela pandemia? Ou, no caso, a serralheria conseguiu manter, assim, a mesma quantidade de pedidos que vinha mantendo antes? Sua mãe conseguiu manter a mesma quantidade de consultas? Como está sua vida econômica também? Então, é interessante, porque tem basicamente dois segmentos econômicos aqui em casa, que é o da marcenaria e que é o da área da saúde, principalmente da mãe, que é o mais variável, né? Porque o pai, por estar na Unimed, se mantém a mesma coisa sempre, teoricamente não muda, né? Mas no início da pandemia, pelo menos a mãe sofreu um baque bem forte nesse sentido, porque vários pacientes não quiseram transferir para a questão virtual, assim, sabe? E ao mesmo tempo que muitos vieram e gostaram e não abrem mais mão disso, porque se sentem confortáveis na sua casa, se sentem seguros e não querem voltar, mesmo pós-pandemia, para um atendimento presencial, né? Então, no primeiro momento teve um baque assim, uma diminuição dos pacientes da mãe, mas agora a gente já tá retomando, já tá legal. E da marcenaria foi o contrário. Quando começou a pandemia, como tinha talvez muita gente em casa e talvez não tinha noção do que seria, e a pandemia não, na verdade é a quarentena, né? Isolamento social. Como não tinha noção talvez de quanto tempo duraria e tal, o número de pedidos aumentou muito, sabe? A gente trabalha principalmente aqui com caixa de som automotivo, né? Que é o que mais sai. Além disso, claro, tem móveis, mas aí, como são móveis planejados, são mais caros, né? Não é sempre que sai. Então, no início do isolamento social, aumentou bastante a quantidade de pedido. A gente fez uma correria bem grande, assim, nos 3 primeiros meses, assim, sabe? E agora diminuiu um pouco de novo. Claro, a gente nunca tá parado, sempre tem uma coisinha ou outra para fazer. Mas conforme tá se alongando, parece que tá diminuindo o número de pedidos, assim, sabe? Tá quase chegando ao nível que era antes do isolamento. Antes do isolamento já estava bem baixa, por causa da crise econômica e tal, essa galera segurando muito dinheiro. E aí veio o isolamento social, talvez o auxílio governamental ajudou bastante nesse sentido. A galera ganhou os R$ 600 e pensou, vou botar o som no meu carro. Claro que não é para isso que o governo liberou, mas brasileiro é brasileiro, né? Então, nesse sentido foi interessante. A minha vida econômica e pessoal meio que não se alterou muito, porque, graças a Deus, o salário da Bolsa não foi cortado, pelo menos ainda, né? Vamos ver o que o próximo reitor vai fazer a respeito. Fora isso, os auxílios emergenciais também deram uma ajudada legal, assim, né? Eu sou beneficiário PRAE também, né? Então, os auxílios da PRAE dão uma ajuda bem legal. Bem legal. E me diga uma coisa, você, através das suas redes, você participou ou tem intenção de participar de alguma rede de solidariedade, de alguma campanha nesse sentido? Em que sentido? Porque muita gente nesse período se envolveu em formas de auxílio, né? Coletivos, por exemplo, que auxiliam os indígenas, outro que auxiliam os quilombolas, outros que auxiliam os produtores rurais, né? Então, assim, eu acho que socialmente alguns grupos se movimentaram nesse sentido de manter maiores solidariedades, ou outras de fazer compras para vizinhos que são idosos.
enfim, né, em que tipo de impacto assim a pandemia e o isolamento social trouxe, no sentido dessa percepção desse outro, ou se isso no teu cotidiano já era uma coisa corriqueira, como você fazer compras para tua avó e tal, e não alterou muito, ou se você se engajou em alguma coisa nesse sentido. Talvez nada tão amplo, que tu deu exemplos mais amplos, assim, né? Mas eu frequento uma igreja aqui em Guaíba e a gente tem uma parte, um setor social nesse sentido, né? Então, sim, já era envolvido, então continuei envolvido nessa parte mais social. Por exemplo, a gente está tendo uma campanha agora tipo uma campanha do alimento, sabe? A gente conseguiu uma doação de 150 máscaras e a gente vai sair pedindo quase 1 quilo de alimento por uma máscara, sabe? Para coletar uma quantidade de alimento e se distribuir em bairros carentes aqui no município, que tem bastante gente passando bastante necessidade, assim, sabe? E a gente tem se mobilizado nesse sentido, assim, algo mais local. E eu imagino que essa ação de vocês seja bastante importante em Guaíba, né? Que tem um índice de contágio que também é importante. Sim, sim. E não é só a gente, né? Eu sei, não participo, mas eu sei que existem vários lugares, vários coletivos se mobilizando, organizando, já estão organizados, na verdade, né? Em 6 meses eles conseguiram já fazer muita coisa para amenizar o sofrimento desses que não conseguem, sabe? Muita gente perdeu o emprego, por exemplo, nesse isolamento, sabe? Então, a gente vem se organizando para isso, assim. Porque já que os contágios estão altos e eles não tendem a baixar tão cedo, essa é a verdade, então a gente tem que se ajudar para passar por isso juntos o melhor possível, né? Sim. Gabriel, e como que você avalia a atuação dos gestores públicos do município, do estado e de nível federal? Tu tá me pedindo para fazer uma análise do que eles têm feito, basicamente? Sim, de como que você avalia, assim, se eles estão sendo bons nesse período, a atuação deles, se não está sendo, quais problemas que você identifica, quais acertos? Então, vamos por partes. A âmbito... Tá, vamos falar mais fácil. A âmbito estadual, eu acredito que tem sido bem ok. Tem seus problemas, claro, mas eu acho que o governador conseguiu pensar bem e colocar pessoas, pelo menos minimamente qualificadas, nos cargos para poder gerir a coisa, assim, né? O problema é que eu acho que está se perdendo um pouco disso. Está começando a se abrir muita região, parece que está perdendo um pouco o controle da coisa. Também porque está se durando muito tempo e quanto mais tempo passa, mais o dinheiro grita. Essa é a verdade, né? Então, existe muito interesse econômico. Isso não é necessariamente ruim, tem gente que precisa trabalhar, esse é um ponto que é válido também. Só que é complexo, é uma situação muito complexa e eu acho que a nível estadual ele está conseguindo gerenciar isso bem. A nível municipal é ano de eleição, então a Guaíba está virado no canteiro de obras. E eu estou vendo muito mais interesse político do que de fato uma preocupação, sabe? A gente já viu o prefeito participar de um evento com 120 pessoas num lugar fechado, sabe? Semana retrasada. Então, que é um evento que ele estava usando para se promover também. Além disso, ele veio e está enchendo a boca agora e falar que ele inaugurou o hospital de Guaíba, porque Guaíba até então não tinha nenhum hospital, né? A gente tinha a gente chama de matadouro, mas é uma unidade básica de saúde, tipo assim, sabe? Só que na verdade o que ele fez foi pegar a estrutura que já tinha, abrir uma nova entrada e botar uma placa dizendo que era hospital. Abriu, sei lá, acho que foi 9 leitos de UTI, que não veio do dinheiro que era para isso, veio do dinheiro de uma empresa privada, que a gente tem a CMPC aqui em Guaíba, que coloca muito dinheiro no município através de obras públicas, através de coisas. Sem ela, essa cidade, não sei o que seria, sinceramente. Eu tenho a impressão que a empresa faz mais que o próprio prefeito. Essa é a verdade. E a nível federal, essa é bagunça, né? A
nível federal a coisa tá terrível, essa é a verdade. Eu acho que, tirando toda a diferença ideológica com o atual presidente, que já não é pouca, parece que o ego dele é tão grande que mesmo as pessoas que fizeram um trabalho, sei lá, minimamente aceitável, os caras que pelo menos sabiam do que estavam fazendo, ele foi lá e tirou, aí ficou sem ninguém, botou um interino, e eu vi uma notícia esses dias que ele ia botar esse interino como ministro oficial, sabe? Então, eu acho que eu não tenho uma palavra certa. É uma bagunça, sabe? A impressão que me dá é que tá, Deus dará e vamos ver. Pelo menos o Brasil vai ser um estudo de caso interessante para o resto do mundo, né? O que acontece com o país quando tu não faz política nenhuma quase para resolver a pandemia? Porque, sei lá, é um pouco desalentador, assim, sabe? Isso é verdade. Sim. E você poderia falar assim um pouco mais como você se sente frente assim a esse estado que na sua visão não está cumprindo muito com o que deveria fazer com relação à nossa saúde? Então, é uma pergunta profunda. Deixa eu pensar um pouco. Ok, hoje é dia 18 de setembro. Essa é a entrevista concedida pelo Gabriel Lima, a Regina Xavier e a Juliana Carolina da Silva, no âmbito do projeto Documentando a Experiência Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nós estamos na segunda parte desta entrevista. Gabriel, retomando a pergunta, gostaria de saber como que você se sente frente a um estado ou um estado onde que os gestores apresentam dificuldades de resposta a esse período de pandemia para a proteção da saúde, tendo em vista a resposta da sua pergunta anterior. Perfeito. Eu acho que o termo mais apropriado é desamparado, sabe? Porque eu sinto que se eu não tivesse tido contato com divulgadores científicos, com um meio um pouco mais acadêmico, com pessoas que sabem aquilo que estão falando e colocam essa informação a serviço do povo, sei lá, uma pessoa que estourou no Brasil foi o Átila Yamarino, que ele é um biólogo e fala muito sobre isso. Eu já acompanhava ele antes da pandemia, então para mim foi muito natural continuar acompanhando ele. E é até um pouco estranho ver ele na TV assim a todo momento. Se não fosse por essas pessoas, eu acho que eu estaria perdido, sabe, sinceramente. Porque um presidente que não faz questão de colocar máscara quando está numa coletiva de imprensa, sei lá eu onde, é desalentador, sabe? É desamparador. É um conflito. Eu não consigo julgar as pessoas, principalmente as mais simples, as que não tiveram acesso talvez a um estudo um pouco mais aprofundado, mais avançado. Eu não consigo julgar essas pessoas por ficarem confusas com essa pandemia, sabe? Ai, mas isso será que é real? Será que não é? Porque tu vê o presidente da tua nação tratando como se fosse uma gripezinha, sabe? Cara, não é uma gripezinha, sabe? A gripezinha que tá dizimando milhões pelo mundo todo. Então, é um sentimento de abandono, sabe? Porque ele entrou no governo sendo uma figura com muita promessa. Seria algo novo, seria algo diferente, e continua a mesma coisa de sempre, sabe? O mesmo descaso com o povo que sempre existiu no Brasil. O pobre sendo cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, a diferença entre os dois cada vez mais grande, sabe? Talvez a pandemia aflorou mais isso, trouxe mais à tona, escancarou aos nossos olhos essa realidade, sabe? Que o povo de Brasília não se importa com o resto do Brasil. Pelo menos a postura deles é essa, sabe? Tá, tem exceções, existem as boas pessoas em Brasília, sim, mas são uma minoria. Absolutamente minoria, sabe? Então, eu acho que a palavra
que sintetiza todo esse sentimento é desamparado. Sim. E posso fazer a pergunta, professora? Pode. Além de por vídeos, assim, por canais do YouTube, por quais outros meios você tem se informado? Por quais outros meios sua família também tem recebido informações sobre esse período? Então, mais a âmbito de família, a TV é um dos maiores meios, né? Os telejornais e tal. Eu me desvencilhei disso pessoalmente, faz lá uns bons 4 meses. Não faço questão nenhuma de olhar nem jornal mais, essa é a verdade. Porque já não estava fazendo bem, sabe? Então, pessoalmente, eu fico mais na internet, não às vezes não por vídeo, às vezes por um artigo, por uma reportagem, algo mais nesse sentido, assim, sabe? Porque eu consigo ter autonomia, se aquilo tá ficando pesado e já tá me sendo danoso, eu vou ver outra coisa, um vídeo de gatinho, sei lá, algo mais leve. O pai, ele tem muito contato com o pessoal da saúde, então a fonte acaba sendo mais eles entre si, assim, sabe? O contato com os médicos, os enfermeiros, os técnicos vão se trocando informações. E é interessante que tem diferença de pensamento entre cada pessoa, né? Que conforme ela consome cada fonte diferente, né? O pai já tem uma visão de que todo mundo vai pegar, sabe? Não tem muito por onde escapar. Talvez está sendo um paralelo com a filosofia, alguma visão um pouco mais nihilista, sabe? Não importa isso aqui, vai todo mundo pegar, é isso aí. Então mas esses pontos, assim, sabe? A televisão é a massa, não adianta, é comunicação de massa. É o que mais se consome aqui em casa também, mas eu acho que para mim a internet ainda tem sido mais. Mas na internet, Gabriel, você vê mais canais do YouTube, assim, ou você entra em algum... Porque você mencionou também que você tem acesso a informações mais acadêmicas. Você tem lido alguma coisa mais específica, né, dessa área mais acadêmica, talvez de revistas mais específicas das áreas de saúde, ou não? Eu entendo muito pouco da parte mais técnica e acadêmica desse nicho específico que é a saúde. Esse é um dos problemas da área acadêmica hoje em dia, ela está muito distante do povo, né? Então a gente não consegue passar, às vezes, tudo que a gente quer falar para o povo que não tem esse conhecimento. Então, é menos essa parte de artigo, principalmente, porque artigo é uma coisa puramente acadêmica, então às vezes é mais pesada de ler. Mas sim, eu consigo... Na verdade, dentro da internet, o que eu mais vejo são os divulgadores de ciência, tipo assim. Como eu citei o Átila Yamarino, ele tem um canal dele onde ele fala sobre isso, ele traduz, na verdade, como se ele traduzisse o artigo e ele te entregasse uma informação mais fácil de se entender, sabe? Ao mesmo tempo que ele coloca as fontes dos artigos na descrição do vídeo ali e tal, e com frequência eu vou lá na descrição e leio o artigo na íntegra, né? Então, tento fazer esse paralelo. Ambas. Ai, que bom. Sim, E tem mais alguma... Diga, pode falar. Fazer, professora. Não, eu ia perguntar para ele se ele tem mais alguma coisa que ele gostaria de relatar que a gente, porventura, não tenha perguntado. Sobre essa parte em específico? Não, sobre em geral, sobre esse contexto que nós estamos vivendo hoje em relação ao Covid. Não me veio nada à mente, foi bem abrangente. Então, tá. E, Gabriel, a visão do seu pai mais nihilista, assim, muda se comparado com a visão da sua mãe ou com a sua mesmo sobre a pandemia? As perguntas bem profundas. Tenho que pensar. Mas tome o seu tempo. E vê que até a pose muda, né? Começa a coçar a barba, assim, fica pensando na pose de filósofo clássica. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente, sim. Porque
o pensamento do pai, ele é muito do pensamento do ambiente onde ele está, né? Que é o ambiente que está na linha de frente. Então, eu até conversei com a mãe esses tempos sobre. Parece que é quase como um mecanismo de defesa, sabe? Para te não ter que lidar, às vezes, com a pressão constante, tu adota uma linha de raciocínio um pouco mais despreocupada, sabe? Ah, vai todo mundo pegar. Continuo me cuidando, continuo fazendo o possível para não pegar. Mas se todo mundo pegar, vai todo mundo se contaminar, sabe? Então, muda um pouco da visão da mãe. Eu acho que a mãe não tem essa visão tão nihilista, talvez, ou catastrófica da coisa, que vai todo mundo morrer, vai todo mundo pegar, vai ser um caos absoluto. E talvez a minha seja ainda um pouco mais conservadora, talvez, do que até a da mãe, porque eu entendo que a situação, ok, ela está feia, mas que existe como controlar, sabe? Talvez pelo fato de ter esse acesso às informações um pouco mais acadêmicas, de buscar um pouco mais essa informação direto na fonte, tu vê que existem... Dá para dizer que se tem uma esperança ainda, sabe? Não é todo mundo que vai pegar. Se tu te cuidar, tu pode, pelo menos, minimizar um pouco isso. Então, as visões são um pouco diferentes, assim. Ok. E você gostaria de falar para a gente um pouquinho mais por que você se dispôs a fazer essa entrevista? Assim, quais são as suas motivações mais gerais? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Por estar no meio acadêmico, reconhecer a importância de se ter a pesquisa sobre, assim, sabe? Então, ter a oportunidade de fazer parte não é uma coisa comum para mim, não é sempre que se tem, assim. Então, eu acho que é sempre interessante, sabe? Poder contribuir, que seja um pouco, que isso é pouco, para mim é pouco, assim, sabe? Eu não estou fazendo nenhum trabalho pensante, eu só estou comentando como é que eu estou, como é que está sendo a minha, como é que está sendo a minha vivência nesse período, assim, sabe? Então, Ah, mas é bastante para a gente. né? Então poder colaborar com quem precisa dessas informações, para mim, é fantástico. Ok, muito bom. E, Gabriel, você tem desenhado, escrito poesia, escrito diário, tirado foto, feito filmagens desse momento, sim? Desse momento, pior que não. Assim, quando começou o isolamento social, eu pensei, bah, é agora, eu vou aprender a desenhar, porque eu desenho muito mal. Nossa, muito mal. Então, é agora, eu vou aprender a desenhar, vou fazer altos poemas. Eu já escrevi poema um monte na vida, mas nada muito... Eu gosto muito de ler, né? Então, me via lendo Pessoa, o Bilac, me via lendo esses caras, assim. Eu, é agora. Claro que eu não fiz nada disso, mas tudo bem. Acabei, na verdade, indo para parte um pouco mais plástica, vou falar bonito, tá? Um pouco mais plástica da coisa. A gente aproveitou, por exemplo, que como a gente ia ter que ficar em casa, a gente reformou, remodelou um pouco a casa, assim, sabe? Meu quarto foi, bem dizer, todo reformado. E por reforma, entendo, se pintar, trocar uma coisa ou outra, assim, sabe? Então, eu me dediquei muito mais a essa coisa mais braçal, assim. Eu até, por estar no contexto da marcenaria, eu tô sempre inventando uma coisa. Essa luminária aqui, por exemplo, que está me iluminando, com essa luz um pouco laranja, porque eu uso de noite, foi eu que fiz, sabe? Então, é mais nessa parte, assim. Então, agora tu me deu uma boa ideia. Acho que eu vou começar a registrar esse momento, assim, as impressões do momento. E posteriormente, se você quiser compartilhar conosco esses registros, você pode ficar à vontade. Claro, pode deixar. E, Gabriel, teria mais alguém que você gostaria de indicar para participar desse projeto e para conceder entrevista? Algum estudante, algum familiar? Eu posso ver com a mãe se ela quer ajuda, vocês? Sim, seria ótimo. Só um minutinho, então. Já volto. Vai agora já.
Que aí, se for o caso, já pega o contato, não é? Sim, professora. Então, falei com ela e ela quer. Olha que ótimo. Eu não sei se vocês querem marcar com ela, se querem fazer direto agora, achar também. Ela tem horário. Acredito que a gente pode pegar o contato dela e daí a gente agenda para, no caso, para um próximo dia. Perfeito. Isso, a gente prepara melhor, Gabriel, assim. Sim, sim, ótimo. Vou passar o contato dela então para ti depois, Juliana, pode ser? Pode ser, sim. E, professora, Perfeito. tem mais alguma pergunta que a senhora gostaria de fazer? Não, Não? Tá. não, tá ótimo. E, Gabriel, tem mais alguma coisa que você gostaria de nos falar neste momento, sim? Lembrou? Eu acho que é isso. Tá. Então, então eu vou refazer as perguntas sobre uso de imagem, né? E você concorda com que a sua identidade seja revelada ou você prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa? Sim. E que esses usos e esses produtos da nossa entrevista, eles podem ser disponibilizados na internet? Sim. E você autoriza que essa gravação também seja divulgada? Sim. E você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Ok. Então, Gabriel, Mas tu muito... acha que não vai render muito. Oi? Mas tu acha que não vai render muito botar a minha cara assim, mas tudo bem. Não, vai ficar bom, você vai ver. Tá bom. Então, daqui a pouco eu vou carregar essa entrevista no YouTube e vou te enviar o link, estará disponível para você e para outras pessoas assistirem. E no canal que eu vou colocar a entrevista também tem outras entrevistas que outras pessoas concederam. Então, se você quiser assim, dar uma olhada, se tiver algum tempo. E, Gabriel, te agradeço muito pela entrevista que você concedeu, agradeço pela sua sinceridade, por ter conversado mais com a gente sobre a sua vida. Eu sei, assim, que algumas perguntas são mais íntimas, né? Tipo, faz a gente pensar, falar mais sobre o psicológico da gente, e é difícil de responder essas questões para pessoas que a gente está vendo pela primeira vez. E realmente, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gabriel, muito obrigada, né? Em nome do projeto também, eu agradeço também bastante a sua disponibilidade. E o prazer de conversar contigo. Prazer foi meu. Ok, então neste momento vou encerrar a gravação.